Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a receita de hoje é um pão de cenoura super fofinho, massa super fácil de fazer. Vamos para os ingredientes. Você vai precisar de uma xícara bem cheia de cenoura ralada. Aqui eu tenho 2 cenouras pequenas, se for a cenoura grande, uma só. 30 gramas de fermento biológico fresco, ou se você for usar o de saquinho, é um sachêzinho, que são 10 gramas. 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga. Aqui eu tenho meia colher de sopa de sal, uma xícara de leite bem morninho, 2 ovos e aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho no liquidificador a xícara de leite e a cenoura. E aí a gente vai bater bem. Aqui numa tigela eu tenho o fermento, as 30 gramas de fermento e o açúcar. Aí você vai mexendo, vai dando uma apertadinha com a colher e ele vira líquido assim, só o fermento com açúcar. Assim que ele se desfizer aqui, você acrescenta aquela mistura que a gente bateu. Do leite com a cenoura. Agora, dá uma mexida, uma boa mexida. Aí agora a gente vai adicionar os 2 ovos inteiros, a manteiga que já tá em ponto de pomada, ó, ponto de pomada é quando você aperta e ela tá bem pomadinha mesmo. Aqui eu tenho as 3 colheres de manteiga, vamos acrescentar. E o sal, meia colher de sopa de sal. Vamos dar uma boa mexida aqui nesses líquidos por enquanto, né? Para começar a acrescentar a farinha. Aqui. Se você tiver um fouet, é melhor agora para você conseguir homogeneizar com essa manteiga. Então dá uma boa misturadinha, bem rápido, ó. Ele logo vai se misturando. E o fouet também ajuda, mesmo quando você colocar a farinha, a deixar, já começa a dar uma pré-sova na massa. Agora a gente vai começar a acrescentar a farinha. A farinha aqui eu tenho 600 gramas, mas a gente vai colocando aos poucos, porque isso varia muito. Depende da farinha que você tá usando, depende do tamanho dos ovos, então tudo você vai agora colocando aos poucos e pode mexendo com o fouet mesmo, ó. Tá vendo que fica bem mais fácil. Vai colocando a farinha e mexendo. Daqui a pouco eu vou parar com o fouet, porque ele não vai conseguir mais mexer, e vou voltar com a colher e depois com as mãos. Aqui agora eu já vou parar com o fouet e volto com a minha colher, com mais um pouco de farinha. Aqui. Vai mexendo. A hora que você vê que a massa já tá ficando seca, aí não tem jeito, aí tem que mexer com as mãos mesmo. Mais um pouquinho e eu já vou começar a mexer com a mão essa massa. Aqui, olha, já tá ficando bem mais seca. Então, vamos lá. Agora é hora de colocar a mão na massa. Mais um pouquinho da farinha. E aí, a gente começa a retirar a farinha que tá aqui na lateral da tigela. E começa a misturar. A massa ainda tá bem mole, vou até colocar um pouquinho mais aqui. E vão mexendo, começando a sova aqui dentro da tigela mesmo, sempre com a palma da mão, virando a tigela e apertando essa massa, para ela começar a unir, vai virar uma bola aqui, né? Aqui, ó. Tirando do fundo, dá uma viradinha e vamos sovando. A massa já tá praticamente no ponto certo aqui, ela não é uma massa dura, ó, você pode ver que ela é uma massa bem molinha, ó. Então, você tem que ir sempre colocando um pinguinho de farinha para você conseguir trabalhar essa massa. Eu vou trabalhar essa massa agora na bancada aqui, na bancada. Vamos lá. Agora, você vai ficar por uns 5 minutos fazendo esse movimento, ó, de esticar a massa e puxar. Estica e puxa. Vai pondo um pinguinho de farinha embaixo para você conseguir fazer isso. Aqui. Você vai fazer esse processo por uns 5 minutos, até que você vê que a massa tá bem maleável, bem lisinha, né? Maleável ela já tá, mas ela tem que ficar bem lisinha. Então,
Então, por uns 5 minutos, vai fazendo isso. Se precisar, se você ver que tá grudando na bancada, vai com um pinguinho de farinha. E sovando. Continua. Essa massa já sovei ela por 5 minutos. Você vai ver que ela ainda tá bem molinha. Mas é assim mesmo. Agora, a gente vai deixar essa massa dar uma descansada por uma meia hora, mais ou menos. 30, 40 minutos. Aí, depois nós vamos dar uma sovada nela novamente. Então, você põe na tigela, tampa, ou se você não tiver a tampa, você pode colocar um filme plástico em cima e deixa ela descansando aqui uns 30, 40 minutos. Passaram-se meia hora, a massa já começou a crescer, ela já descansou. E agora a gente vai pôr um pouquinho de farinha na bancada. Ó, eu coloquei mais uma xícara de farinha aqui do que os 600 gramas que eu tinha falado. Pode ser que vá até um pouquinho mais. Ó, a massa tá bem fofinha, ó. Uma massa extremamente macia, ó. Bem molinha. Agora a gente vai dar mais uma trabalhadinha nessa massa, mas muito pouquinho, que ela já tá bem sovadinha. É só pra dar uma... pra tirar o ar dela, porque a gente vai deixar ela crescer agora na própria forma que a gente vai assar. Então aqui, dá mais uma sovadinha, a massa já tá bem lisinha. E sovadinha, nós vamos abrir essa massa. Ela já tá no ponto aqui, foi só um minutinho sovando. Agora a gente vai fazer uma bola aqui com essa massa, passa um pouquinho de farinha nela, um pouquinho de farinha na bancada, que a gente vai abrir essa massa pra modelar o pão. Aqui, ó, só ir virando ela pra baixo, você já dá uma boleada nela. Aqui, passa um pouquinho de farinha em cima. E agora a gente vem com o rolo e vamos abrir um pouquinho a massa pra formar o pão. Tá? Vai dando uma virada nela. Não precisa ser muito fina, mas também não tão grossa. Vou mostrar como é que ela fica. Aqui. Viu que a massa fica bem molinha, mas ela é assim mesmo, que é pro pão ficar bem fofinho. Não pode colocar farinha demais. Só o suficiente para ela não grudar, para você abrir para modelar. Aqui, pronto. Já tá. A massa já tá aberta, vamos ver se ela tá soltinha daqui, tá? Agora a gente vai começar a enrolar essa massa aqui, ó, que nem um rocambole. Vai enrolando, vai dando uma apertadinha. Enrola. Aqui. Só enrolar, tipo um rocambole mesmo aqui. Prontinho. Agora a gente vai pegar, ó, aqui onde terminou, pode dar uma apertadinha com a mão. Mas isso aqui vai ficar na parte de baixo. Se você não quiser fazer um pão grande, você pode fazer também pãezinhos, modelar pãezinhos. Divide essa massa na quantidade, no tamanho que você quiser e faz os pãezinhos. Eu tenho aqui uma forma de bolo inglês, uma forma de pão de forma mesmo, né? Untada com manteiga e farinha, enfarinhada. E eu vou colocar agora essa massa aqui dentro. E a gente vai cobrir isso aqui com filme plástico ou com um paninho e deixar ela crescendo aqui até ela dobrar de volume. Vai mais uma meia hora, 40 minutos aqui. Pronto, ó, o pão já cresceu, já mais do que dobrou de volume, né? Agora eu vou tirar o filme plástico, com cuidado para não murchar, né? Aqui, ficou mais ou menos uns 45 minutos crescendo. Aí quando tiver passado uma meia hora, você já liga o forno a 180 graus e já deixa ele pré-aquecendo. Isso aqui é opcional, ó. Se você quiser que dá uma corzinha mais em cima, aqui eu tenho uma gema que eu peneirei para não ficar com gosto de ovo, né? E um fiozinho de leite gelado. Aí eu vou pincelar em cima do pão delicadamente aqui para ele não afundar, né? Aqui, vou dar uma pincelada em cima. E vamos colocar para assar. Vai ficar mais ou menos uns 40 minutos, 30, 40 minutos no forno. Prontinho, pessoal, o nosso pão acabou de sair, ele ficou 30 minutos no forno, não chegou nem aos 40 que eu tinha falado que poderia ficar. Agora, pra gente desenformar, vamos esperar uns 5 minutinhos ele dar uma leve esfriadinha pra gente desenformar. Ó, já passou 5 minutos, agora você vem com uma faquinha e dá uma soltadinha nele aqui na... Se você untar direitinho, ele não gruda. Ó, em toda a lateral, dá uma soltada.
Não pode deixar esfriar muito, porque se esse pão ficar dentro da forma até esfriar, ele vai ficar úmido e ele pode ficar murcho. Então tem que ser meio quentinho mesmo. E uma dica para qualquer pão que você fizer, sempre deixa ele esfriar ou amornar em cima de uma grelha. Pega uma grelha de alguma coisa, do fogão, essa aqui é da minha air fryer, mas qualquer grelha. Aí você tira e vira ele em cima, para ele não, justamente para ele não suar e não umedecer. Vamos lá, com cuidado, ó, tá vendo? Aqui, aí pode deixar ele aqui, ó que bonito que ele ficou. Deixa ele em cima da grelha, que aí ele vai respirar e ele não vai umedecer a massa embaixo, certo? Pronto, pessoal, tá aqui o nosso pão. Ele ainda tá morninho. Vamos cortar pra ver como é que ele ficou por dentro. Aqui, ó, vamos lá. Fofinho. Olha, super fofinho esse pão. Agora, vamos pegar uma fatia dele. Passar uma manteiguinha pra manteiguinha derreter aqui nesse pão quentinho. Vamos ver como é que ele ficou. Tem que experimentar, né? Vamos lá. Vamos ver se ficou bom. Muito bom. E fica parecendo um brioche. Muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo, valeu!